Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Vamos lá, né, para o primeiro vídeo aí do ano de 2026. Feliz ano novo aí para todos, que Deus abençoe a todo mundo, né, sem exceção. E vamos aí para mais um ano, tomara que, falando de futebol, né, tomara que seja um ano bom para o Palmeiras, um ano bom pro palmeirense, porque ano passado, né, infelizmente, não ganhamos nada além de jogar um futebol meia boca, né, para não dizer horroroso. E espero que esse ano seja melhor. Pessoal, direto ao assunto, esse vídeo aqui é sobre lista de dispensa do Palmeiras, na minha opinião, tá? Jogadores que eu não gostaria mais que jogassem no Palmeiras. Vamos lá, né? Para começar, pessoal, vocês sabem minha opinião, estão cansados de saber que eu não manteria o técnico, não manteria o Abel Ferreira, né? Porque não tem feito bom trabalho, né? Mas não tem aquela gana de vencer. Mas bateu na trave na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Não bateu na trave, o Palmeiras não jogou nada na final da Libertadores, não deu um chute no gol. E a própria presidente do Palmeiras falou, né, como é que o time quer ser campeão se não dá um chute no gol. A presidente falou, né, enquanto o Abel Ferreira centralizou toda a culpa na arbitragem, né. Tá certo que ele falou de alguns jogadores que não estão rendendo nada, mas ele não admite a própria culpa dele. Ele não fala que ele teve erros, não fala que ele teve culpa. E esse é o mal do Abel Ferreira, né? Não admitir que ele erra, né? Como todo ser humano, como todo treinador. Agora, sobre a lista aí, goleiros. Temos o Aranha, da base, que não teve chance, então, né, não tem por que mandar embora. Carlos Miguel, para mim, tem que ser titular nessa temporada, né? Mas eu acredito que na primeira falha do Carlos Miguel, o Abel deve voltar o Everton pro gol, né? Coisa que seria um erro para mim, né? Lomba renovou, né? Achei que ia embora e ele renovou por mais um ano. É um bom goleiro, mas sei lá, né? Eu gostei e não da renovação dele, né? Mas tudo bem. E o Everton, para mim, tem que ser reserva do Carlos Miguel, né? O Everton parece que vai ficar, né? Achei que ele ia sair, mas parece que vai ficar. Zagueiros. Temos o Benedetti da base, que não teve muitas chances, mas é um bom zagueiro e ponto final, né? Fica para ter mais oportunidades, para ver como ele vai se sair na temporada. O Bruno Fux é a primeira contratação do Palmeiras, né, para essa temporada. Foi comprado do Atlético Mineiro. E como eu falei num vídeo passado, não sei se ele vai ser titular ao lado do Gustavo Gomes, né? O Gomes, para mim, fica, né? É o xerifão do Palmeiras, é um zagueiro muito aguerrido, é um zagueiro muito importante para a história do Palmeiras, é ídolo, né? Mikael sai, pelo amor de Deus, um zagueiro muito meia boca. Não dá para acreditar como o Palmeiras liberou o Naves para ficar com o Mikael. Mikael é um zagueiro, é um back de fazenda, é um zagueiro horroroso, cara. Tem que sair pra ontem. Murilo também, velho, pra mim fim de ciclo, tem que sair. Fez uma temporada ruim, né? Tem entrado nos jogos muito inseguro, né? E falhando muito. Pra mim, Murilo já deu, né?
Laterais. Giai, cara, pra mim o Giai deveria ser vendido, né? Pra mim é um lateral que teve um bom momento, mas o momento ruim dele voltou, né? É muito inseguro na marcação, não sobe muito para cruzar a bola na área. Para mim, o Giai deveria sair. O Kelvin começou bem no Palmeiras quando chegou e depois jogou mal, né? Fez partidas ruins, mas tem que ficar porque é um lateral que eu confio nessa temporada. Jefté, meu, pra mim não me convenceu, né? Mas como ele acabou de ser contratado, vai ficar, mas eu não ficaria com o Jefté. Não ficaria. O Palmeiras, não sei se emprestou ou vendeu o Vanderlan pro Red Bull Bragantino e trouxe um lateral do mesmo nível que o Vanderlan, ou se for melhor, pouquíssima coisa se for melhor, né? Piquerez para mim fica, mas fez uma temporada ruim, né? Temporada passada do Piquerez não foi boa, né? Mas fica porque é um jogador que eu confio. Meio-campistas, o Alan tem que ficar, né? Foi um dos destaques da última temporada, mas eu acho que ele vai, infelizmente, ser vendido, né? Andreas Pereira fica, né? Pode render muito pelo Palmeiras, mas não como primeiro volante, né? Ele tem que jogar como camisa 8, né? O Abel não deveria nunca ter colocado ele como camisa 5, pelo amor de Deus. É um cara que sabe jogar, é um cara que tem qualidade e tem que ser camisa 8 do Palmeiras. Tem que ter liberdade para jogar. Emiliano Martinez, meu, se livra desse cara, pelo amor de Deus. Um jogador muito meia boca. Felipe Anderson, cara, pra mim é a última temporada pra ele se provar no Palmeiras, né? Ele tem qualidade, ele é um bom jogador, mas também o Abel tem que pôr ele na posição dele, né? Que é meio campo ali ou ponta, né? Não colocar ele pra marcar lateral, pelo amor de Deus. O cara tem qualidade e o Abel não aproveita essa qualidade dele. Coloca ele pra marcar lateral, pelo amor de Deus. Depois fala que não é pardalzice, né? Figueiredo é volante da base, né? Que infelizmente tem se machucado muito, mas o Abel poderia testar ele, porque é um moleque que sabe sair jogando, é um volante de muita qualidade. Lucas Evangelista fica, né? Também confio muito nele para essa temporada. Maurício, né, fica, na minha opinião, mas tem que mostrar futebol, né? O Maurício só foi bem ano passado, praticamente no Campeonato Paulista e um pouco no Brasileiro, né? Mas é um cara que se esconde do jogo, sei lá, velho. Mas confio nele, confio. O Veiga, pra mim, cara, é aquilo. Gosto muito dele, sou muito grato por tudo que ele fez pelo Palmeiras, por tudo que ele jogou, mas pra mim o Veiga já deu. Fim de ciclo, não tá conseguindo render, não consegue jogar. Eu venderia ele pro Grêmio, que é um dos clubes interessados nele, né? Pra mim é isso. Muito grato, mas fim de ciclo. Atacantes, Bruno Rodrigues vende, não é jogador para nível de Palmeiras, né? Foi multado aí pelo Palmeiras por ter jogado um torneio lá na cidade natal dele, né? Não foi jogo festivo, foi um torneio de várzea, sei lá. E ele foi multado, não deve ficar, o Internacional sondou ele. Facundo Torres para mim também não fica, meu. É um jogador que me decepcionou muito. É um bom jogador, né? Mas também não joga na posição dele, né? Como sempre o Abel inventando aí, né? Ele acaba com alguns jogadores. O Lopes, cara, eu posso ser polêmico, mas eu venderia o Lopes e traria jogadores melhores, tipo o Roger Guedes, tipo o John Arias, sabe? Vamos ver se ele vai conseguir render o que ele rendeu na temporada passada.
Luigi emprestaria, né? Para mim também não é um jogador a nível de Palmeiras. Paulinho tem que jogar, pelo amor de Deus. É um jogador de muita qualidade, mas está devendo muito futebol, né? Por estar machucado, né? Claro. Mas o Paulinho tem que se preocupar mais esse ano em jogar e não ficar em balada, não ficar em pagodinho, né? Que ele tem ido muito nesses lugares. E isso atrapalha muito a recuperação, né, do atleta. Sousa para mim fica, tenho mais confiança nele do que no Facundo Torres, né? Vitor Roque, pelo amor de Deus, fica, né? Foi também um dos destaques junto com o Alan da última temporada, um artilheiro nato, o cara sempre bem posicionado, joga muita bola, Vitor Roque. Agora, pessoal, umas observações. Caio Paulista, que estava emprestado para o Atlético Mineiro, vai para o Grêmio emprestado, né? Vai com Deus. Kaique, goleiro da base do Palmeiras, está emprestado ao Nacional de Portugal até junho. O Michel também está emprestado para o Moreirense de Portugal até junho. Né? Kaique e Michel deveriam ter chances quando voltar, né, para o Palmeiras. O Naves, né, tá emprestado para o Alverca até junho, Alverca de Portugal também, e tem se destacado por lá. O Naves não deveria nunca ter saído para a chegada do Mikael. O Naves é muito melhor zagueiro que o Mikael e muito mais completo. E o Rômulo, né, meio campo, está emprestado ao Novo Horizontino, mas está voltando para o Palmeiras. O Palmeiras não deve aproveitar ele, também uma decepção esse Rômulo. Achei que ele era bom jogador, mas para mim é meia boca. E também o atacante Vitinho, também do Palmeiras, estava emprestado para o Novo Horizontino e está voltando. O Vitinho eu não lembro dele, para falar a verdade não conheço. Então é isso, pessoal. É isso, essa é minha opinião na lista de dispensa do Palmeiras. Esse ano vai ter muita cobrança para o Palmeiras pelo ano passado ter sido horroroso, né? Nesse canal aqui eu vou encher o saco do Abel Ferreira, velho. Eu não vou deixar ele respirar, vou encher o saco dele, vou cobrar, né? Ah, mas o seu canal não tem força, é pequeno. É pequeno sim, mas não importa. Eu vou colocar minha opinião aqui e vou encher o saco dele, velho. Esse ano ele vai ter que trabalhar, ao contrário do ano passado que ele jogou a toalha no Brasileiro e o time dele não deu um chute na final da Libertadores. E perdemos o Paulista pro Corinthians e o Corinthians ainda nos eliminou da Copa do Brasil e foi campeão com todos os problemas de transfer ban, de salário atrasado, de desvio disso, desvio daquilo. Meu, os caras foram campeões 2 vezes no ano e o Palmeiras nada, com investimento de 700 milhões. Isso é vergonhoso. Então esse canal aqui vai encher o saco do Abel Ferreira o ano todo. E se não ganhar o Paulista, já vai começar a crítica, já vai começar a encheção de saco. Essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Dê o like, compartilha aí. Deus abençoe vocês. E avante palestra. Tamo junto.